Boa noite a todos. Vamos fazer um pequeno experimento de codificação hoje. Vamos continuar usando o Transcriber que nós criamos na sexta-feira. Eu melhorei ele, corrigi alguns bugs ontem, no final de semana, do histograma. E vamos fazer uma experimentação também mostrando o kilocode. Então vamos começar pelo Transcriber, que eu vou dar o prompt de em voz e ele vai transcrever para texto. E nós vamos pedir para o kilocode ler o prompt. Bom, como eu estou no diretório errado aqui, ele não funcionou, né? Porque ele tem que estar dentro desse diretório que ele está procurando o diretório pai. Não foi bem configurado. Criar uma nova sessão, começar a gravar. Kilocode. Eu estou usando a transcrição por voz para demonstrar para o meu canal Mestre Everaldo as suas capacidades. Então você deve ler o prompt, ele está dentro da pasta transcriber, é um arquivo transcriber underline mais recente. Mas isso eu vou ter que indicar manualmente, porque você não vai ter como saber antes de ler, né? Eu quero demonstrar suas funcionalidades. Hoje você vai trabalhar no diretório que chama experimento underline timeout underline hook. Ele está na pasta atual, já existe. Você pode dar um ls para verificá-lo. Você vai criar um projeto de JavaScript, mas você não vai usar o Node.js, você vai usar o Boon, B-U-N, com o Vite. E o seu objetivo é você demonstrar como o uso de React Hooks, H-O-O-K, muda muito o desenvolvimento de JavaScript. Então você vai criar um React Hook chamado useTimeout, que você vai fazer um wrapper para a função timeout do JavaScript e você vai fazer uma página com 4 contadores estilizados, cada um num canto da tela, usando Flexbox e Tailwind. Então este é o prompt. Agora nós estamos pedindo para o Grok pegar a transcrição. Ela foi salva e a gente pode sair. A transcrição está aqui. Aí nós só abrimos o kilocode e clicamos aqui em kilocode e vou escrever para ele ler esse arquivo aqui, que já está aberto. Ó. Eu não vou falar nada. Esse é o prompt. Então automaticamente ele vai ler o prompt que foi transcrito, né, pelo Grok. Você vê que foi muito rápido, foi em termos de segundos. E eu não precisei escrever o prompt, eu só falei e ele já entendeu tudo que ele tem que fazer, ó. Que esse é o diretório, que ele vai ter que usar o boom e o vite, que ele vai criar um timeout chamado use timeout. Aí ele está pedindo as permissões. Então ele quer entrar no diretório e criar o projeto. Vejam que ele é muito rápido, ele já usou 12.000 tokens. E aí ele está fazendo os comandos. Ele está pedindo permissão, não está aprovado, né? Ele vai instalar. Aqui a gente vê o diretório, já criou o projeto. É super rápido, ó. Vejam aqui que ele vai rodando os tokens. Vai, não parece, né? Mas ele está indo, ó, já foi 14.000 tokens. E aí ele vai instalar o Tailwind. Pode ser que dê alguns problemas na instalação, que às vezes ele foi treinado com versões mais antigas, né? Aí ele está executando o Boom. Eu não duvido que já tem o código lá dentro. Do jeito que eles são super rápidos, esses agentes. Aí ele vai inicializar. Tá vendo que ele está falhando o jeito de inicializar, mas ele está tentando se corrigir, ó. Está fazendo a configuração do Tailwind. Nós estamos só com 4 minutos de vídeo, que foi mais tempo falando o prompt. E ele já consumiu aqui 16.000 tokens de uma janela de 128.000. Lembrando que esse modelo que eu estou usando do GLM com Z.ai, ele tem uma cota bem generosa. É como se fosse o Cloud Code Pro, o Max até. Agora ele vai criar o hook. Agora ele começou a ficar um pouco lento. Aí ele quer ver se existe o diretório. Criou.
o diretório hooks, já criou o arquivo em poucos segundos, porque ele é só um wrapper para a função timeout, né? E aí ele vai criar as páginas. Veja que já foram 20 mil tokens. E ele tem, os agentes já evoluíram bastante, né? O KiloCode aqui, ele tem uma listinha de tarefas, ó. Eu nunca tinha usado ele tanto, a não ser para a receita que eu fiz agora há pouco. E aí ele fez aqui o contador. E olha que interessante, né? Nós usamos uma ferramenta de transcrição gratuita com o Grok. Foi o vídeo que eu fiz na sexta-feira. Vocês podem olhar que tem um vídeo de 1 hora e meia, sessão de codificação. E acho que está querendo minha aprovação aqui. E então é muito mais cômodo do que você ter que digitar o prompt, né? Você pode falar o prompt e você corrige os erros, mas você veja que ele acertou o nome do diretório, acertou tudo que eu pedi. Não teve nenhum erro nesse momento. Mas num projeto sério, o ideal seria é, você pegar e conferir o prompt antes, né? Aqui ele ligou o sistema, vamos ver o resultado final. Deu erro. Não funcionou, né? Deixa eu ver. Vamos falar para ele que não funcionou e falar assim, não funcionou, mostrar o erro. Tem outras formas, né? Você pode instalar um MCP do Google Chrome para verificar, né? Mas nesse caso aqui, que ele está vendo a configuração. Isso aqui acontece em todos os projetos que eu uso o Tailwind. As IAs foram treinadas com uma maneira, e aí quando ele vai executar é outra maneira. Eu também não costumo gostar de deixar o agente de IA iniciar o processo, né? Porque depois é ruim, aí você vê que ele tá tendo que matar. Eu poderia ter matado e iniciado automaticamente. Mas aqui, ó, gastamos 27 mil tokens, mas como eu falei, peguei para vocês um plano anual de US$ 180 e ele tem tokens praticamente, dá 1 bilhão de tokens por mês, assim, dá para usar bastante. Agora ele se vê que tem uma qualidade de ser quadrático, né? Conforme vai aumentando o número de tokens, vai ficando mais lento a aplicação. Então aqui eu vou executar manualmente, porque aí eu posso matar o processo, né? Só boom espaço dev e aqui funcionou. Ó, o contador só não tem estilo, né? A gente pode pedir para ele deixar um estilo. Eu vou falar para ele que posso falar com transcrição também aqui, né? A gente não precisa falar. Vamos ver o que que ele está querendo dizer que ele fez aqui, porque o contador foi para um e não falou mais nada. Mas também a gente fez um de timeout, né? No de contador. Hum, Então eu vou falar aqui para ele. Vou gravar uma nova sessão só para não misturar com o conteúdo anterior, não fazer ele perder tempo lendo mais. Kilocode, o que acontece é que eu quero que você deixe aquela página bonita. Ela não está colorida, está toda preta e branca. E eu também quero que você use o timeout para fazer um contador que ele incrementa a cada 1 segundo. Talvez tenha um problema, porque pelo que eu tinha visto, o contador tinha parado em 1 segundo e ficou parado, todos os contadores, né? Então tem algum bug que você tem que consertar, porque você falou que um é de 1 segundo, outro de 1,5, dois, 2,5, mas não funcionou. Eles estão parados, gostaria que você corrigisse. A gente pode abrir o arquivo aqui da transcrição e, e aqui a gente dá um arroba, aí aperta o nome do arquivo e ele vai estar aqui já. Então vamos pedir para ele fazer a correção.
Veja que então não ficou pronto de primeira, né? Deu algum erro. Eu teria que olhar aqui e ver o que está acontecendo. Tem algum bug que não está funcionando, mas ele tá fazendo sozinho aqui. Ah, é porque existe duas. Isso é uma culpa minha, né? Existe dois tipos de timeout no JavaScript. Existe timeout e interval. Acho que ele criou os dois hooks aqui. Use timeout. Deixa eu ver. Ó, tem dois. Timeout é para uma vez só. E o interval é para contar sempre. Provavelmente foi um requisito que eu dei conflitante, né? Vamos ver, acho que não preciso nem reiniciar aqui. Ó, veja que esse contador conta de cada um em 1 segundo. Esse daqui conta acho que cada 2 segundos, né? Teria que fazer uma conta, porque esse tem 8, esse tem 4. Então esse é 2 segundos. Um pode ser 1 segundo e meio, o outro 2 segundos e meio. Então tá funcionando. Nós criamos uma página, né? E eu vou pedir para ele estilizar melhor aqui. Eu vou colocar uma outra seção aqui. É muito bom que o low code. Agora funcionou, só que ainda está feio. Eu quero que você, como nós estamos usando Tailwind, que você faça 4 caixas grandes, então que cada uma ocupe 1/4 da tela, porque são 4 quadrantes, e retire o outro conteúdo. Além disso, você vai fazer uma página, então você vai ter que colocar um router que vai ser barra relatório. E nesse barra relatório, você vai explicar o que você fez, colocando o código, code highlighting e explicando como que funciona um React Hook e quais são os dois hooks que você criou, que é o use interval e use timeout, e explicando todo o código como fosse um relatório de código. Então, eu gosto muito de pedir para as IAs fazerem relatórios do que elas fazem, né? Então veja aqui o quanto que é rápido, ó. Primeiro que eu não tive que digitar. Ali eu poderia ficar falando uns 5 minutos que o Grok ele te dá mais ou menos umas duas horas por dia de transcrição gratuita, então poderia falar bastante. E veja que ele está entendendo o que eu estou falando, né? Por mais que ele não transcreva tão bem, o que eu falei kilocode, ele colocou QLO code, mas ele tá funcionando bem. O transcriber é de graça. O Kilocode com o GLM você pode usar a partir de US$ 3 no primeiro mês e depois você vê qual plano. Eu peguei um plano anual de US$ 180, deu quase uns R$ 1.000, mas é um plano anual, né? E aqui nós vemos o quão rápido ele digita o código, ele não fica pedindo, perguntando toda hora para aprovar, né? Ele está num modo bem automático aqui. E o vídeo está em 13 minutos, a gente já fez bastante. Poderia passar horas fazendo esse exercício, né? Aí ele vai instalar o router para poder criar as rotas. Aqui acho que ele está pedindo minha permissão, que é um comando, né? Poderia deixar como pré-aprovado aqui, ó. Bacana, não conhecia essa opção. Vou mandar ele executar. Talvez eu tenha que reiniciar a aplicação aqui, né? Que eu adicionei um comando, né? E veja o quão rápido que ele escreve código e nós estamos ainda em 38 mil tokens. Acho que meu rosto está ali em cima, né? Às vezes ele dá umas paradinhas, mas quando ele volta com tudo. Acho que ele tá escrevendo o relatório dele, então ele começou, parou aqui, tá paradão. Às vezes a gente fica com a impressão que ele tá em paralelo, mas nesse momento ele tá realmente meio travado mesmo. Agora acho que ele escreveu bem pouquinho. Ó. Mas se você for ver, por mais que a gente tenha a impressão que isso é lento, isso daqui é uma velocidade maior que a humana, né? E geralmente com bem menos erros, ó. Tá fazendo em tempo real aqui, ó. 100 linhas de código, cento e poucos. Então, teoricamente, por não ser uma máquina de impressão aleatória de tokens, né? Ele tem lógica no que ele está fazendo.
isso aqui é considerado uma coisa muito rápida, porque ele tá imprimindo inteligência, né? Ele não está simplesmente produzindo bits aleatórios. E aí ele vai dizendo o que ele está fazendo aqui. Aí ele mesmo está se autoprovando os comandos aqui, ó. O projetinho está nessa pasta, experimento timeout hook. A gente pode até dar uma olhada no código, mas ele é tão rápido. Aí ele criou a rota do relatório. E é legal que ele tem a lista de tarefas dele, ele vai dizendo que vai preenchendo, ó. Então, em 15 minutos de vídeo, a gente fez os prompts, corrigimos os erros e só vamos testar a aplicação, né? Ele vai oferecer para dar o comando aqui do bandev, mas eu vou executar manualmente. Então, aqui não ficou perfeito, ainda não ocupou a tela inteira, mas está funcionando, né? E eu vou falar para ele que é para ocupar a tela inteira, que não está ocupando. Eu vou falar para ele fazendo um print, né? Eu vou tirar um print aqui da foto, ó. Tirar um print screen. Enquanto vocês aguardam aí, eu vou trazer a foto para pasta. Eu copiei a foto para pasta e vou falar para ele olhar a foto. Ainda não ficou muito bom as caixas. Elas deveriam ocupar a tela inteira. O background color também, fontes grandes, conteúdo centralizado, até animações e transições, se for o caso. Aí eu vou colocar aqui o arquivo captura de tela 2311. E aí vocês vão ver que ele vai ativar o MCP, que o ZAI, quando você assina, ele te dá dois MCPs. Um para imagens e o outro de pesquisa na web. Esse daqui vai demorar um pouco, vai consumir bastante token. Veja que nós estamos em 44 mil tokens. Talvez ele suba para uns 60 mil tokens, né? E ele está acessando o MCP que eu já configurei aqui. Mas quando você assina o plano do ZAI, ele ensina a configurar. É só você pegar e gerar uma API aqui e colocar o URL, né? Então veja que esse demora um pouco. Enquanto ele está fazendo, vamos ver aqui o relatório, que é a barra relatório. Então veja, ele está explicando, ó, React Hooks. Veja que é um modelo voltado a código, tá? Ele não é voltado a produzir tanto texto assim. São funções que permitem usar estado e outras características do React em componentes funcionais. Foi uma revolução para o React, né? Permite um código mais limpo e reutilizável sem usar classes. Aí ele criou dois hooks personalizados. É legal que eu falei para ele criar o timeout, mas eu estava pensando no use interval, eu nem lembrava que tinha diferença das duas. Acabei esquecendo. Porque o timeout é uma vez só, né? Timeout você passa uma função e o tempo e ele invoca. E o intervalo é de tempo em tempo. Aí ele mostrou o código que ele fez. A gente pode depois dizer para ele colocar syntax highlighting, que não tem aqui, né? Mas aí ele fez um relatório e explicando o código. Isso é muito bacana porque nós estamos aqui em 18 minutos. É barato, rápido, ó, aqui já ficou pronto. Deixa eu tirar o zoom para vocês verem. Ficou meio tonto, tonto não, ficou meio torto porque eu pedi animação aqui, né? Mas isso é porque eu pedi errado, né? Não tem culpa. Aí esse é cada 2 segundos e meio, cada 2 segundos, cada 1,5. Então ficou bacana. Eu vou falar para ele tirar essa animação, porque fica um tamanho maior e por syntax highlighting. Aí nós podemos voltar aqui pro transcriber. Ainda está fazendo coisa aqui. A gente pode gravar. Ficou legal, mas eu mudei de ideia. Eu não quero que tenha animação de aumentar o tamanho, porque aí os quadrados eles ficam é, um sobreposto com o outro. Não gostei. Pode deixar todos os quadrados do mesmo tamanho. Você pode fazer uma animação nos números e também você pode aumentar a fonte deles, né? Acho que a fonte deles tá pequena. Colocar uma fonte bem grande com a cor branca, com uma borda assim. Bem legal. E lá no relatório faltou syntax highlighting, tá? Aí ele terminou a transcrição aqui. Acho que ele tá fazendo ainda aquela parte da animação. Ele não tinha. Agora talvez tenha consertado, porque com
Aqui ficou um ponto estranho. 13, 14. Deve ser algum bug, pequeno bug que ele inseriu. Mas sumiu aquela coisa do tamanho, porque isso daqui eu gravei foi uma coincidência, tá? Eu não, ele não leu esse arquivo ainda. Vou pegar a última transcrição aqui. Poderia escrever um tipo de MCP e aí configurar ele para quando eu gravasse os arquivos, ele gravar num diretório e ele ler desse diretório automaticamente, assim. Apesar que o MCP não costuma agir automático, né? Mas dá para melhorar. Veja que é um projeto bem esboçado, assim, e ele pode ser melhorado, né? E aqui ele está continuando fazendo o trabalho dele de forma bem rápida. E como eu falei para vocês, se vocês forem ver a diferença para o ano passado eu tinha uma conta que eu tinha aberto no Google Cloud, ganhado US$ 2.000, R$ 2.000 para gastar em 3 meses. E aí eu usei o Cloud Sonnet, acho que era o 3.5 que estava sendo lançado, né? E, e era muito caro. Uma sessão de programação que eu fazia de 2 horas, às vezes dava R$ 50, R$ 100 de créditos. Hoje a gente faz aqui sessão de meia hora, eu não tô pagando quase nada, né? Então ele instalou aqui o negócio de Syntax Highlighting. Ele viu que estava faltando um. Não, ele tirou aqui o link para voltar para a página anterior. E vejo que legal que ele tinha visto também o screenshot da tela, né? Que eu tinha tirado aqui. Ó, eu mandei para ele lá, falei que não estava bom. Aí ele foi lá e arrumou. Tá bem bacana, assim. E agora ele tá arrumando o código aqui. O código quebrou um pouco, mas porque veja que ele faz uma edição em tempo real e ele não é igual o Cloud Code que abre uma tela para você acertar pedaço a pedaço, né? Que ele tá fazendo bem em tempo real mesmo. Claro que a gente entra aqui na entropia, né? Você vai alterando muitas coisas muito rápido, parece que começa a quebrar, ó. Tem muitos problemas aqui. E ele também vai ficando mais lento, conforme. Por isso que é bom você especificar um prompt com muitos detalhes. Porque aí se você conseguir. É melhor você gastar 10, 15 minutos dando prompt com o máximo de detalhes, nem que você peça para ele começar só pelo começo, do que você ficar errando, 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 porque vai aumentando a entropia, né? Mas vejam que é muito rápido. E terminando aqui, se ficar satisfatório, eu já dou por encerrado, mostro o resultado final e encerro o vídeo. Olha o tanto de tarefas que ele fez, ó. Ele conseguiu quebrar tudo em pedaços. E acho que se eu fosse escrever os prompts, eu ia gastar uns 5 minutos a mais, hein? É muito mais agradável falar para escrever um prompt quando é um exercício desses bem simples, né? Não é um exercício de programação séria profissional que um erro vai. Ele tá no zoom aqui, né? Deixa eu ver. Vejo que. Vamos recarregar a página. Tem um negócio que ele colocou aqui no meio que a gente poderia mandar corrigir, que é uma bolinha aqui, ó, que fica aqui. Não pôs a letra branca, conforme eu pedi. Posso reclamar. E o relatório agora tem syntax highlighting. Então, poderia pedir para o relatório ficar mais bonito. Também o relatório não está tão bonito. Vamos pedir então, né? Vou pedir manualmente mesmo agora. Mas ficou legal. O syntax highlighting ficou bonito, ó. Parece um código do VS Code até, as mesmas cores, né? E então a gente pode chegar e reclamar aqui, né? Fala assim, faltou a parte da fonte branca que eu pedi. Parece que tem um caractere estranho no lugar dos números dos contadores. Parece um tipo de ponto centralizado. Retire-o. E no relatório passa o ser bonito, pois o código está bonito, mas o relatório está todo preto e branco. É, faça ele ser uma página bonita que não ocupe toda a largura da tela, né? Se falar seria muito mais rápido, né? Como se fosse uma folha de relatório.
Utilizando seções, subseções. Pode colocar fonte de Google. Deixe bem bonito. E é isso. É aquela coisa que eu costumo dizer para as pessoas. A IA é só você pedir o que você quer, né? Às vezes pessoas, quando você vê no YouTube, no Twitter, o pessoal reclamando muito, fala assim, faça um pelicano andando de bicicleta, ou faça uma borboleta em SVG, uns pedidos sem sentido, que não tem a ver com o mundo real, né? Que é o que você precisa. E também pedidos não muito específicos, né? Se você fala assim, faça um pelicano que pese 30 quilos, tenha tantos centímetros, seja de tal cor, numa bicicleta desse estilo e tal. Mas quando você faz um pedido muito aberto, é muito complicado para qualquer pessoa, né? Não só para uma inteligência artificial. Então, eu costumo dizer, você tem que tratar a IA do mesmo jeito que você trata uma pessoa. Você pedir com educação, você especificar o que você quer, né? E então, assim, eu me sinto muito satisfeito com as IAs, mesmo ela não estando perfeita. Eu percebo muitas vezes que ela corrige as minhas fraquezas, os meus erros, né? E, e por mais que não seja perfeito, eu sei que se eu tivesse contratando uma pessoa também não seria perfeito. Às vezes tem que lidar com todas as características humanas, uma pessoa ser passivo-agressiva, ou ela fala que está pronto e não está pronto, fala que está certo e tá bugado o código, né? A IA não, não, a IA faz isso também. Eu já vi a IA fazendo isso, né? Eu já vi a IA fingindo. Lembrando que também há um ano atrás a IA tinha muita dificuldade para editar um texto grande. Se o arquivo subisse para mais de 100, 200 linhas, ela se perdia na edição, ela apagava textos, né? Então a gente vê como que tem evoluído muito, não tem cara de bolha, né? Não para de evoluir. Infelizmente a IA acaba sempre sendo meio ansiosa. Se você pede muitas coisas, igual eu pedi ali a fonte branca e tal, ela acaba não fazendo tudo. Então você tem que saber pedir para ela conseguir fazer um depois do outro, né? Mas isso é a prática, tá? Você vai usando, você vai se acostumando. E também vejo que é uma coisa assim, eu tô fazendo errado aqui, eu só tô pedindo para ela gerar o código e eu nem tô me preocupando em ler para ver se tá certo e tal, né? Aqui, vamos voltar um pouco pro hook, que é a parte mais interessante. Veja que ele é bem pequeno, ó. Ele só usa o useRef e useEffect, né? Aí o do timeout aqui, ele vai ter 10 linhas de código. Ele vai pegar, ele vai criar um ref para callback, que é a função que vai ser chamada no timeout. E aí ele vai pegar, e toda vez que a callback mudar, ele salva o cache, né? Tô lendo aqui em tempo real, tá, gente? Eu nunca fiz esse código na mão. Se eu fosse fazer, com certeza não ia ser tão bonito assim, ia ser meio bugado. Aí ele vê aqui o delay, né, que você passa, que é em milissegundos. Tá chamando o useEffect, então se você mudar o delay, ele muda a função. E aqui o timeout, né? Que ele vai pegar aquela sua função que você salvou e vai invocar ela. E aí, quando desmonta, você tem que limpar o timeout que retornou um ED. Porque no useEffect você tem que retornar, você pode retornar uma função, e essa função ela é chamada quando desmonta, unmount, o componente desmonta, que tem um ciclo de vida o componente, né? E o interval vai ser super parecido, né? Veja que é super igual o código, ó. São funções JavaScript que o timeout funciona uma vez e o interval várias, né? Aí ele falou que terminou ali, ele não arrumou esse caractere que eu pedi aqui. Poderia tentar descobrir o que é. Não sei se ele colocou Google Fonts, que eu acho que era para ser aqui. Colocou, não arrumou o, o tamanho que está ocupando a página inteira. Então eu vou pedir uma coisa por vez, vocês vão ver que fica melhor, né? Porque ele não está me obedecendo mais. Eu vejo que ele não é um modelo tão obediente, né? Eu vou falar para ele assim: o relatório ainda está ocupando a largura inteira da página. Pedir uma coisa por vez. Então, assim, você use um bom senso, né? E usa. Como que é? Você aprende com os erros. Se você vê que você está pedindo muitas coisas e ele não está obedecendo, você perde uma por vez. E vê se ele vai obedecer uma por vez. Então, eu pedi uma coisa só. Mas só interessante assim, porque
Essas funções são básicas do JavaScript, você não precisa criar esses hooks, mas esses hooks são interessantes que ele te coloca, ele te nivela para a tecnologia atual. Porque essas funções foram criadas lá por 1995, até antes. E o React Hooks é uma coisa que veio lá por 2018, final de 2018, 2019. Então você veja que ele está mudando aqui a largura e ele está escaneando o arquivo, ó, ele está escaneando tudo que ele vai ter que mexer aqui. Que ele tem o diff, que já é um arquivo grande, né? Essas coisas acabam sendo meio quadráticas, né? Para ele mexer uma linha, ele tem que ler o arquivo inteiro. Mas uma demonstração de JavaScript, lembrando que eu estou fazendo essa demonstração para que posteriormente a gente possa fazer uma análise do Wawa Guys aqui, que é tipo um jogo do Fall Guys feito pelo Wawa Sensei, que nós vamos fazer um port dele para Ruby on Rails. Então eu parei alguns dias para falar sobre React, né? Para Acho que ele colocou Google Fonts, mas eu não pedi para especificar qual fonte, né? Aqui tem uma fonte do Google que ele escolheu, a Merriweather. Vou pedir para ele colocar Robotô. E ele não fez a parte da largura aqui ainda. Não sei se tinha que reiniciar a aplicação. Vou reiniciar só para garantir. Mas não precisa, na verdade, né? Eu acho que ele realmente ele errou. Aí eu vou tirar um print aqui, vou pôr na pausa e vou mostrar para para vocês. Só vou pegar o print e já volto. Estamos de volta. Eu vou reclamar com ele aqui de novo. Esse aqui é o print, tá, gente? Ó. Aí ele vai analisar. Vocês vão ver que ele vai chamar o MCP do ZAI lá, que é um modelo de visão. Ele vai ver isso aqui como uma foto. E, infelizmente ele não está conseguindo, mas vou mostrar para vocês qual que é a estratégia vencedora. Você usa uma IA mais barata, você faz o grosso do trabalho. Se você vê que ela está se comportando bem, aí quando ela parar de usar, você pega e usa uma mais cara, né? Mesmo que você acabe pagando mais um pouco, mas pelo menos. Porque se você usar sempre a mais cara, você está pagando demais por uma coisa simples. Eu até vi um canal no YouTube, eu ponho naquela minha lista pública, Shared AI lá, que eu costumo compartilhar, que ele fala assim que o lançamento do Raico 4.5 é muito importante, porque é melhor ter um modelo, é melhor ter um modelo pequeno e rápido, igual o GPT-5 também, do que um modelo muito inteligente que demora demais, e não é muito útil para muitas coisas. Veja que eu estou usando o GLM 4.6 aqui, ó. Aí ele tá vendo aqui a parte das minhas reclamações, né? Vamos ver se agora ele faz certo. Porque vocês viram que ele tentou diminuir a largura do report. Tava largura máxima 4XL, ele mudou para 3XL. Aqui ele vai mexer em alguma coisa aqui, ó. Ele vai mudar a fonte para Robotô. Então veja que no começo ele é super rápido, mas depois vai ficando a janela de prompt tá até vermelha aqui, ó. Ele já tá sofrendo, né? Porque ele tem o fardo de carregar toda a memória interior. Aí que agora ele tá andando em loop. Porque se ele tava nisso aqui antes, 3XL, 4XL, ele tá andando em loop. E, e aí eu vou pegar e pedir ajuda pro Cloud. Pra mostrar, porque ele eu não acho que ele vai conseguir resolver, a não ser que ele mude outras coisas aqui, né? Que ele mexa na largura da sessão e tal. Mas ele parece estar andando em círculos. Agora eu vou apelar, porque eu vou fazer o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou gravar um prompt pro Cloud, pedir pra ele ler todos os outros prompts e arrumar tudo.
Deixa eu ver como que tá aqui. Transcriber tem vários arquivos. Hoje a gente começou aqui, era 10:56, né? Então vamos aqui. Cloud, eu quero que você arrume o trabalho que o KiloCode fez. Você vai ler na pasta Transcriber todos os arquivos que são Transcriber underline com a data de hoje, 2025, 10/21, a partir das 10:56, 22:56:09. Você vai ler todos os arquivos, aí você vai ler todos os arquivos da pasta experimento timeout hook e você vai corrigir o erro. O erro, na verdade, está no reporte. O reporte está feio, tá? E lá na página principal também tem um caractere estranho que parece um pontinho no meio da tela dos contadores. Quero que você arrume aquilo lá. Então agora nós vamos apelar, porque nós vamos entrar aqui no Cloud, né? É esse aqui, chamar o Cloud. E aí, vou falar para ele assim, leia, transcriber. Se eu posso abrir ele aqui, acho que fica mais fácil. Não sei se o Claudio tem um arrobazinho assim. Acho que não tem. Subscriber barra. Que eu vou ter que digitar, que tem muito arquivo. 10, 21, 23, 31. Aqui. Aí, tô apelando pro Claudio, pedindo pro Claudio. Você vai. Rapidamente o Claudio vai ler todos esses transcribers, vai ler todo o projeto e vai trazer a correção. Então fica aqui uma limitação que eu encontrei no KiloCode, que chegou no começo, estava muito perfeito. Eu acho que ele se saiu muito bem. A tarefa que eu pedi do Hulk foi correto, né? Tinha um pequeno bug que eu não vi. Acho que ele estava usando timeout, tinha que usar o interval, mas ele fez tipo 90% bem. Aí no final ele começou a andar em loop, né? Ele não conseguiu. Nesse caso, ele foi meio infeliz de fazer de fazer a mudança no relatório lá, né? Ele fez bem o syntax highlight. Então, lembrando, a única coisa que eu não fiquei satisfeito é por causa que a largura que eu queria que fosse menos largo, não a tela inteira, e aqui ficou esse caractere estranho que eu não sei de onde que vem. Então, ele fez, na verdade, eu daria para ele uma nota 98, né? Mas como chegou num ponto que eu pedia para arrumar, arruma, 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 e aí ele não, aí tá falando que pode ser CS aqui. Ele acha, né? Ele não estava conseguindo arrumar, então eu vou pegar a IA, que é a mais cara, né? Que o Cloud custa $20 por mês, dá uns 110, R$ 115. E aí ele vai fazer o resto do trabalho aqui. E vejam como ele é rápido, né? Quando para editar muito código, eles sofrem bastante, mas quando eles têm que ler o código pela primeira vez, assim, eles acabam sendo mais rápido. E lembrando que agora no Cloud a gente tem esse comando aqui, usage, que você vê o tanto que ele usa da janela de contexto, que a gente tem aqui, ó, que a do Kilo foi 85 mil tokens. O Cloud ele tá travado o prompt, mas quando terminar o prompt, ele vai terminar, ó, ele vai reescrever o relatório inteiro. Quando terminar o que ele está fazendo, ele vai mostrar o usage aqui que a gente estava fazendo. E ele está no modo acelerado aqui, apertei Shift Tab, né? Ele está nesse modo acelerado para não ficar pedindo permissão para mim. Mas, como eu falei assim, para algumas pessoas isso parece um fracasso, mas para mim é uma grande vitória você ter esse transcriber, ter o Cloud, porque me poupa muito tempo. Se eu fosse fazer tudo isso na mão, eu gastaria dias inteiros, tá? Só porque você tem que ficar digitando, é muito repetitivo, é muito fácil errar. Não é tão fácil você ter de cabeça todo esse conteúdo pronto aqui. Você digita assim as cores, né? Que assim, se você para escolher, tem que escolher 4 cores, você vai ficar pensando. A não ser que seja muito organizado, tenha um arquivo para isso, né? Mas aqui ele tá alterando. Eu não sei porque ele não está integrado no VS Code, ele não quis abrir o editor ali, mas para não entrar em conflito. Mas ele alterou o relatório. Provavelmente ele já acabou. Acabou. Ele falou que tinha um S ali que ele acha que é o pontinho. E ele terminou. Então vamos ver aqui. Vamos voltar. Ainda não, né? Eu acho que.
que ele se enganou nesse ponto, porque tem o pontinho tá ali ainda. Apesar que não dá pra saber o que que é, né? Porque aqui tá só um número, né? Não tem nenhum pontinho aqui. Deve ser alguma. Vou meio que ignorar isso. Deixa eu dar um zoom pra ver se eu consigo. Tem um quadrado ali, ó. Vou falar pra ele, tem um quadrado. Aí no relatório ainda tá feio. E- Então não. Então eu não tô sabendo pedir, porque tá feio ainda, né? Deixa eu ver. Não tá. Ele disse que mexeu um monte de coisa aqui. Colocou número de linha. Aí eu vou falar assim, ó. O relatório tá feio, porque tá preto e branco e usa toda a largura da tela. Use o MCP Google Chrome, veja por você mesmo. Também notei que existe mesmo um quadrado no lugar dos números. Não é o S de segundos. Deve ser algum CSS, tipo pré, pós, pseudo element, etc. Aí ele vou pedir para ele corrigir. Então lembrando assim que o problema sempre começa no prompt, tá? Se o prompt não tá perfeito, as IAs se perdem. Né? Porque você fala assim, o relatório tá feio. Não, eu teria que dizer para ele assim, coloque largura. Se eu tivesse falado para ele simplesmente assim, vou colocar assim, ó, para ser mais explícito, quero que a largura da página do relatório seja no máximo 50% da tela e centralizada. Pronto. Se eu tivesse falado isso desde o começo, tenho certeza que teria acertado, né? Então, assim, eu não estava me expressando bem, né? Deixa eu ver aqui. Ó, agora tá no meio. Talvez fosse um bug de. Talvez fosse um bug de cache, né? Ou ele já mudou. Ele não teria mudado tão rápido assim. Apesar que ele mudou aqui. Que ele não está integrado no VS Code. Aí ele encontrou o pontinho lá, ó. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Sumiu. Tô muito rápido. Há um estilo que define max width. Isso pode estar causando problemas. Não, isso é outra coisa. Deixa eu ver. Correções, largura máxima, medive, os estilos conflitantes. Ver se ele mexeu o contador. Aqui o relatório ficou legal, né? Eu vou falar pra ele que ainda tá com uma cara de 1995, porque o fundo é branco. E sumiu o quadradinho. Pronto, resolveu. Vou falar assim pra ele. O relatório tá com uma cara de 1995, tudo preto e branco. Melhore. Precisa ter uma cara de 2024. O grande e saudoso verão. Nada a ver, né? Às vezes eu ponho umas coisas aleatórias, só pra provocar a IA. Aí ele responde no mesmo tom, né? Ah, algo moderno, vibrante, com a cara de 2024. Mas enfim, como falo, assim, são as limitações minhas de programador. Hoje nós demonstramos o Kilocode com GLM 4.6, que é um modelo muito barato, muito rápido e que chega muito perto de acertar quase tudo, né? Lembrando que são modelos voltados para código, né? E mostramos como que a gente costuma resolver problemas. Você chama um capanga mais forte, que no caso aqui é o Cloud, né? E aí, vamos ver se ele tá mexendo no relatório aqui, né? Enquanto isso, a gente pode dar uma lida no relatório, que é um wrapper para função nativa, gerencia automaticamente a limpeza. Então, se antigamente o programador era obrigado a lembrar do ID do timeout para depois limpar, para não ter vazamento de memória, aqui o Hook ele faz esse ciclo de vida gerenciado automaticamente. E a mesma coisa para o interval, né? É o componente do contador aqui mostrando como que se usa, né? Vai pegar o use interval e aí ele cria um componente contador, que tem a posição na tela,
a cor, quanto tempo o delay. Aí ele seta o valor do contador. Cadê o delay? Increment delay, né? Aqui, increment delay, que é um parâmetro use interval, e o HTML dele, né? Para ocupar a largura da tela e tudo mais. Ele tem um estado interno com use state. Aí a página principal ele usou um React Router. Aqui, verão 2024, aquelas coisas que eu pedi pra pôr agora. Deixa eu ver se ele mexeu aqui no estilo. Se ele tá mexendo. Aí ele pôs uma bordinha aqui. É, tá feio, não sei porque o fundo tá branco. Tem que falar pra ele. O que tá feio mesmo é este fundo branco. Tem algum estilo que tá sobrescrevendo, não tá deixando ficar mais bonito, né? Vejo que ele tá melhorando bastante o texto. Eles usam bastante emoji, né? Isso eu acho legal. E realmente eu não tô conseguindo acertar aqui. Que tipo, também eu não sei que tipo de fundo que eu gostaria, né? Tá muito feio. Que ficou legal. O problema é que fica transparente, né? Deixa eu ver. É, eu não consegui acertar aqui com ele ainda. Essa fonte também do Robotô é meio feia, né? O relatório, ele não tá perfeito, mas é porque a IA é muito concisa e não tem muito o que falar. Ele tá falando tudo que é necessitado falar, tá? Tudo que é útil. Mas não tem como colocar muita coisa. O que tem a mais que o ser humano põe, na verdade, é um excesso, né? Não é informação tão útil assim, sabe? A IA é mais crua, ela rapidamente ela fala informação. E aqui eu creio que possa ser algum erro de CSS que ele está sobrescrevendo as cores. Ou vou até reiniciar o boom aqui só para garantir que não tá sempre branco, né? Aqui, veja que ele até estilizou a barra, mas o texto mesmo tá branco. E ele vai falar que acabou e não terminou. Ó, aí, deve ser esse app. Ok, limpou. Pode ser esse index.css aqui. Faça uma auditoria profunda. Deixa eu ver se ainda tá branco, né? Porque às vezes eu falo e não tá. Todos os .css do projeto, porque o fundo ainda continua branco. Pode ter algo interferindo. Acho que esse de mostrar o usage aqui também. Ele cancelou aquele prompt que eu deve ter mostrado. Esse aqui vai demorar mais, porque ele vai. Provavelmente às vezes ele lança um agente, tá? Para verificar todos os arquivos. Porque o que eu tô suspeitando que pode ser que nesse arquivo aqui, index.css, o app.css está apagado, né? Em algum desses arquivos pode ter algum estilo, até mesmo no apjsx aqui, no main JSX, pode ter algum estilo que tá deixando branco e vendo o outro. Mas é aquela coisa também, eu não parei para ler com calma o relatório. Mas agora ficou bom, ó. E ele vai dizer o porquê. Pelo menos não tá todo branco, né? Ficou meio ruim de ler, mas ficou mais bonito. Deixa eu ver. De umas bordas arredondadas. Vamos ver se ele acha que. Aqui, ó. Ó, tinha lá no arquivo index.html. Então, aquela coisa. A IA tava fazendo certo. Então, ponto pro kilocode, ó. Ele tava acertando, mas ele tinha um outro arquivo que tinha um estilo inline. Isso daqui você só sabe se você tá usando o site, vê que a cor tá errada, né? Porque é um estilo em cascata, um sobrescreve o outro.
Então eu retiro o que eu disse sobre o Kilocode, assim, ele é melhor do que eu esperava, porque ele estava fazendo certo, mas isso daqui, ainda mais esse exclamação important aqui, ele afeta tudo. Se eu tivesse pedido uma auditoria, ele teria encontrado, que eu não pedi para ele, ó. Aí eu falei assim, parabéns. Então agora deixe bordas mais arredondadas, melhore o contraste, isso ficar super bacana. Até pode escolher uma fonte mais moderna que o botou, estilize, seções, título, etc. Porque perdemos muito tempo neste CSS que estava atrapalhando tudo. Então é isso. É um problema inerente à complexidade de programação, que você tem vários arquivos, um interfere com o outro, e a gente já não estava conseguindo achar do mesmo jeito que um humano só acha no final. Geralmente, quando você quer achar isso, você vai aqui no inspecionar, né? Que você poderia até pedir para IA usar uma ferramenta. Aí você olha o elemento, por exemplo, pega um div aqui, você vê a cor e você vê qual arquivo que está sobrescrevendo aqui, ó, tipo, herdado de, aí tem assim, ó, background color, important aqui, né? Aí você tem que testar na mão, você vai clicando, mas isso daqui é muito comum acontecer isso. Eu só quero tentar arrumar, melhorar um pouco as cores, que eu acho que branco com essa cor tá muito forte. Aí às vezes ele muda um pouco aqui, ó. Ele põe uma outra cor. Acho que vai voltar que tava antes essa Inter aqui. E, e eu tô deixando pra ele escolher. Ele não escolhe perfeito, mas também é melhor que o que a gente consegue fazer. Que tá um pouco mais legível. Pronto, ó, ficou bonito o relatório. Isso daqui que tá feito, feio essa parte do voltar aqui, mas poderia pedir para tirar também. E então, foi uma aula longa, 50 minutos, mas porque a gente teve esse problema do de um arquivo interferindo no outro, mas como eu costumo dizer para vocês, o mais importante do canal que eu tenho para oferecer aqui são as técnicas, né? O que que você faz quando você desespera, né? Você tem vontade de deletar o projeto inteiro, mas você tem uma hierarquia de uma hierarquia de atitudes que você tem que tomar, né? Eu vou até explicar para esse daqui assim. Ah, me desculpe desconfiar da sua capacidade. O erro que eu já pedi para outra IA corrigir é que na verdade tinha CSS de index.html interferindo. Aí ele vai falar uma coisa assim, ah, legal, tal. Tomara que ele não queira arrumar o arquivo também aqui, porque às vezes ele quer mexer. Tem uns modos que você muda aqui, ó, tipo modo ESC. Aí ele não vai querer mexer no código. Não é só código que ele faz, você pode pôr modo planejamento. Aí ele simplesmente fala, tá bom, então acabou, tchau. Ele não guarda mágoas nem nada, ele fala, ó, fiz tudo com sucesso, dá um resumo e tal. E realmente ele merece muitos pontos. O Claudio deu uma travada aqui, não costuma travar tanto. Ele tá fazendo as bordas arredondadas, vamos ver se. Ficou legal, ó. Eu só não gostei disso daqui, mas também não pedi pra mexer. Essa borda ficou meio feiona aqui, deu uma cara de 1995, mas eu posso pedir pra ele colocar um espaço entre as seções, um pad. Opa, adicione um padding entre as seções, modernize as bordas. Ainda está muito cara de 1995 em relação a isso. Não sei o que mais também como colocou a borda arredondada. Não ficou muito bom isso aqui, mas já deu quase uma hora de vídeo, então só esperar um pouco e já encerro aqui. Mas é isso. Hoje apresentamos Kilocode, GLM 4.6, Cloud, para fazer um projeto mostrando React Hooks, como a gente fazer um hook de timeout e um hook de interval, e fazer um relatório técnico, né, com a IA em HTML. Poderia pedir para ela transformar em PDF, geralmente elas chamam o Google Chrome e mandam imprimir para PDF, é o jeito mais fácil.
E aqui ela tá fazendo todas as loucuras que eu tô pedindo, mas tá ficando cada vez mais feio, né? Porque eu escolhi umas cores que não são meus favoritos. Mas o que tá me incomodando aqui é não ter esse espaço entre esses sonhos, ó. Não dá nada. Tá bom pro vídeo de hoje. Muito obrigado a todos e até mais.